Olá, eu sou o Thiago Toia, fisioterapeuta osteopata e ensino colegas a faturarem R$ 30.000 por mês. Sejam bem-vindos à segunda aula da jornada Conhecimento Enriquece. Hoje vou te mostrar o caminho para transformar a sua rotina, transformar a sua prática clínica e te ajudar a conquistar esse resultado. E para você que ainda não assistiu a aula 1, eu peço que você assista antes de continuarmos, para que você tenha um melhor aproveitamento do conteúdo que será dado na aula de hoje. Mas antes de te revelar o passo a passo, deixa eu te mostrar de onde eu vim e como eu consegui transformar completamente a minha vida como fisioterapeuta. Antes de alcançar os 30 mil por mês, eu era mais um fisioterapeuta, né? Um fisioterapeuta comum. Eu trabalhava de carteira assinada e com atendimentos de pilates, recebendo em porcentagem por cada atendimento que era feito. E o que eu recebia na época mal davam para pagar as minhas contas. E eu tenho foto das anotações e da minha folha de pagamento lá daquela época, para mostrar para vocês o quanto eu ganhava, e realmente eu ganhava muito pouco, né? Mesmo me dedicando demais. Foi difícil, né? Aquele período foi difícil, um período de muita luta e muito desgaste. Mas eu percebi que ser o melhor na minha área não tinha valor se ninguém me reconhecesse. E foi aí que eu realmente decidi mudar, né? Decidi trabalhar por conta própria e me tornar uma referência, um especialista em resolver o problema do meu paciente, resolutivo, de fato. E deu certo. Hoje, cobro um valor que meu trabalho realmente vale e é bem acima do mercado, mesmo atuando em uma cidade que é pequena. Eu faço os recibos dos meus pagamentos, né, das consultas, pelo programa da Receita Federal. E vocês podem ver aí alguns desses recibos e valores emitidos. A minha agenda está cheia de clientes de alto valor e faturo mais de R$ 30.000 por mês. E tenho provas reais disso para poder mostrar aí também para vocês. Quer conquistar o mesmo? Me acompanhe que eu vou te mostrar como. Antes de te mostrar como é possível chegar a um faturamento acima de R$ 30.000 por mês com a fisioterapia, deixa eu te contar a minha história. Eu tenho certeza que em muitos pontos ela vai se parecer com a sua. Cheia de dificuldades, de dúvidas, de incertezas. Aquela sensação de estar sempre tentando, mas sem saber se está no caminho certo. Né? E tudo isso, né, toda essa história começou em 2005, quando eu entrei para a graduação em fisioterapia. E, sinceramente, eu nem sabia o direito do porquê da escolha. Talvez tenha sido pela relação com o esporte e reabilitação, né? Na época eu fazia muita atividade física, e eu vi o processo de reabilitação de alguns atletas, mas a verdade é que eu nunca tinha sequer passado por nenhum atendimento de fisioterapia. Né? Nunca tinha tido uma lesão, necessidade de ser atendido por um fisioterapeuta. E eu nem tinha referências na família, né? Não tinha um porquê muito bem definido de escolher a fisioterapia como algo que eu faria ali pro resto da minha vida. E eu escolhi Viçosa, aqui em Minas Gerais, para estudar, né? Que é a minha cidade natal e que nunca me imaginei longe dela. E até por isso, desde o começo, eu sabia que eu queria construir a minha trajetória perto da minha família, dos meus amigos. Eu nunca cogitei sair daqui. E mesmo recebendo propostas de trabalho, né, de diversos lugares e até propostas internacionais, eu nunca senti vontade nenhuma de sair daqui de casa, da minha terrinha. No início da graduação em fisioterapia, o meu foco era a fisioterapia esportiva. Eu cheguei já com isso em mente. Mas com o passar do tempo e com o passar do curso, outras áreas me despertaram curiosidade, como a cardiorrespiratória e o trabalho hospitalar, por exemplo. E foi ali, no meio de tantas dúvidas, que aconteceu realmente o que eu chamo da grande virada, né? Que a coordenação do nosso curso ela mudou e ela passou a ser comandada pelo professor Selber Limonge, que é um fisioterapeuta osteopata formado pela Escola de Madrid. E essa mudança também provocou muitas mudanças na minha visão sobre a fisioterapia. E ele trouxe uma forma totalmente diferente de enxergar o corpo humano, né? E essa visão me encantou demais, né? E nesse meio tempo vieram outros dois professores, que é o André Chediek e o Thiago Esteves, reforçando ainda mais aquela abordagem sistêmica e profunda. Eles também eram osteopatas. E eu fui percebendo que a fisioterapia era muito mais encantadora do que eu imaginava ser até então, né? Até que um dia, isso aí foi bem emblemático assim para mim, eu assisti a um atendimento que mudou demais, que mudou tudo assim. A paciente tinha uma dor na região lombar que era praticamente incapacitante, né? Ela chegou carregada pelo filho para esse atendimento. E, ao contrário do que eu imaginava, do que eu esperava, o professor, né, que fez esse atendimento nela, ele não tocou na lombar dela, né, que era o local da dor. Ele fez uma avaliação extremamente detalhada, né, minuciosa, e ele explorou pontos como sono, funcionamento de intestino, estresse. Ele questionou o funcionamento do corpo como um todo, realmente. E aquilo eu achei sensacional, né? Ele demonstrava um amplo conhecimento sobre anatomia, fisiologia, biomecânica, e eu vi que tinha algo muito diferente naquele atendimento. E depois dessa avaliação minuciosa, né, que já me chamou muita atenção naquele momento, durante o tratamento, ele tratou locais totalmente diferentes. Pé, quadril, uma cicatriz que ela tinha de cesárea e de apêndice, que foi problemática, eu lembro disso, né? Intestino, e na lombar mesmo, que era o local da dor, ele praticamente nem mexeu, né? E sabe o que foi o resultado de tudo isso? A mulher saiu de lá andando sem precisar se apoiar no seu filho,
né, que ela tinha chegado carregada pelo filho, né, e praticamente com zero de dor. Então, naquele momento eu pensei, não, é isso aí que eu quero aprender, né. E claro, lá naquela época, né, na hora, veio aquela insegurança, né, e o pensamento que aprender coisas diferentes daquele tipo seria algo muito distante para mim, né. Como que eu poderia aplicar algo tão avançado, né? Então na minha cabeça veio tudo isso. Será que realmente eu conseguiria aprender aquilo e reproduzir algo parecido? Mas eu tava muito disposto a realmente enfrentar esse medo e essa dúvida que gerava, né? E fui me aprofundar. Eu estava, assim, de alguma maneira, convicto de que aquilo seria excelente para mim e eu resolvi me dedicar mesmo. E ainda na minha formação profissional, já falando depois que eu me formei realmente como fisioterapeuta, eu fiz curso de Pilates com uma sul-africana chamada Debbie Creamer, e que ela esteve diretamente ligada à Universidade de Queensland, na Austrália, de onde saíram ali inúmeros estudos sobre controle motor, estabilidade e dor. Então fiz a formação também em Pilates, estou contando isso para vocês saberem também da minha formação pós a conclusão do curso, né? Eu fiz a formação no conceito Mulligan, tendo a oportunidade de estar ao lado, né, e aprender com Brian Mulligan, ele mesmo, o próprio criador da técnica, né? Eu fiz pós-graduação em terapia manual e controle motor. Eu fiz a formação do método Mackenzie com o professor José Liberato, que é outra lenda aí da fisioterapia. E me aprofundei em neurodinâmica com os professores Rafael Calvente, né, o espanhol Rafael Calvente, e também com a professora Carla Daniele. E ainda aprofundei o meu conhecimento em biomecânica funcional com o professor Gustavo Leporassi. E me formei em osteopatia pela renomada aí, né, Escola de Osteopatia de Madrid. Então foram anos e anos de estudo e investimento. E nesse caminho, pessoal, eu falo sempre, né, de forma nenhuma faltaram sacrifícios, né? Tive que abrir mão de lazer, de finais de semana, de viagens, tudo para buscar o que realmente eu acreditava ser o melhor para minha vida profissional, né? E até falando aí de vida profissional, eu já atuei, né, durante bons anos com Pilates e eu recebia em porcentagem por cada aula. Eu trabalhei com hidroterapia, né, com esse mesmo processo, né, de receber porcentagem por cada atendimento, e eu fiz inúmeros atendimentos domiciliares. Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso, né? E depois fui supervisor de estágio, onde eu trabalhei com carteira assinada por um tempo. Enfim, eu vivi vários cenários que muitos fisioterapeutas ainda vivem. E talvez você, que esteja aí me assistindo agora, está se enxergando aí nessa mesma situação, né, nesse mesmo momento. E falando de uma grande virada, né, que eu tive aí ao longo da minha jornada profissional, eu falo que essa grande virada veio junto com outros dois grandes amigos, a Ana Cláudia e o Gunther, que juntos a gente estruturou aonde eu trabalho atualmente, que é a Armos, o Centro Fisioterapêutico Especializado, que foi um espaço próprio que a gente criou, né, que eu atuo exclusivamente com atendimentos particulares. E ali eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi, mas aplicar todos esses conceitos e metodologias de uma forma integrada e estratégica, todas essas formações que eu citei para vocês, né? Então, com o tempo, eu percebi que unir essas diferentes abordagens me dava um diferencial enorme. Então, fiz a junção da osteopatia, Mackenzie, Mulligan, neurodinâmica e biomecânica funcional. E eu consegui integrar o que de melhor tinha dentro dessas áreas e de uma maneira que a lacuna que uma poderia deixar, eu preenchia com a outra. Ou seja, eu desenvolvi uma forma de trabalhar que me permite avaliar de forma minuciosa, com profundidade mesmo. E dessa forma eu consigo tratar com muito mais precisão. Além de ter em mãos, né, um arsenal terapêutico enorme, porque eu pego técnicas que essas cinco áreas têm de melhor, né? E a consequência de tudo isso é que eu consigo entregar resultados, né, resultados rápidos e duradouros aí para os meus pacientes. E eu sempre busquei isso, né? Resolver os problemas de uma forma mais acelerada do que qualquer outro profissional poderia fazer. E a junção dessas 5 áreas me permitiu alcançar isso de uma forma que eu brinco que até em determinados momentos até eu me surpreendo em algumas vezes, porque os resultados são incríveis. Então hoje eu atendo de 6 a 8 pacientes por dia, com valor alto por cada atendimento, mesmo morando em uma cidade pequena, e eu vivo com a agenda cheia. Né? Eu sempre tenho uma lista de espera para caso alguém desmarque ou surja alguma possibilidade na agenda, eu consigo encaixar. Então eu tenho essa lista de espera também. Mas o mais importante de tudo isso que eu consegui, né, que eu construí, é que eu tenho liberdade. Né, liberdade de tempo para fazer o que eu quiser, seja viajar, fazer atividade física, ter mais parte social inserida ali na rotina e etc. Né? Eu tenho liberdade de escolher quando que eu vou atender. Né? Então eu posso fechar a agenda dias ou outro, eu posso ter essa liberdade de eu quero viajar semana que vem, eu consigo fechar minha agenda e atendo em outros dias. Né? E especialmente, liberdade financeira. E por que eu estou te contando tudo isso? Né? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês e por que eu resolvi entrar para esse meio? Porque eu sei exatamente como é estar aí no seu lugar. Sentir que estuda demais, se dedica muito, trabalha horas e horas por dia, mas ainda não consegue se destacar. Sentir que a gente atende com o melhor que tem e os resultados não acontecem. Ou que os pacientes até melhoram, mas eles voltam com as mesmas queixas um tempo depois. Então eu sei o que é a gente verdadeiramente amar a profissão, se dedicar a ela e não ter a recompensa financeira, né, que a gente imaginava. Então é por isso, pessoal, que eu decidi compartilhar com vocês, né, após anos e anos de experiência clínica e diversas formações no currículo, eu decidi compartilhar o que funciona de verdade. Porque eu acredito que qualquer fisioterapeuta pode ser altamente valorizado e bem remunerado,
desde que ele tenha as ferramentas certas e saiba aplicar essas ferramentas com clareza e segurança. Então hoje, o meu compromisso é mostrar a você exatamente esse caminho. E se eu conseguir, pode ter certeza, você também pode. Na nossa primeira aula, eu apresentei para vocês algumas falhas e erros que são muito comuns. Erros em determinadas abordagens técnicas e em abordagens estratégicas e comportamentais. Erros que eu cometi demais ao longo da minha trajetória e vi o quanto eles podem ser cruciais para impedir com que a gente realmente se desenvolva profissionalmente e financeiramente. E na aula de hoje, eu trouxe a solução para aqueles tópicos que foram abordados. E hoje, você vai começar a consolidar o entendimento de tudo que envolve uma verdadeira abordagem terapêutica que garante resultado clínico e financeiro de verdade. O primeiro tópico que eu queria abordar aqui com vocês é sobre tratar músculo com alongamento e liberação miofascial. A gente falou de prós e contra relacionado aí ao alongamento e liberação miofascial para o tratamento muscular, e eu queria trazer isso voltado para a prática clínica. Então eu dei exemplo aqui do supraespinhoso e eu queria que vocês imaginassem uma lesão nesse músculo, tá? Estou falando de uma tendinopatia do supraespinhoso. Então como que deve ser uma abordagem feita de uma forma correta sobre o músculo, respeitando aquela hierarquia que eu citei na aula 1? O primeiro ponto é a gente mexer na inervação dessa musculatura. No caso, o nervo supraescapular. E ele sai da região cervical. Então eu preciso de avaliar a cervical, verificar se eu tenho alguma restrição de movimento em alguma direção, sintomas ou limitações mesmo de movimento na região cervical que possam estar influenciando nesse nervo que comanda o músculo supraespinhoso. Então o primeiro passo é esse, a gente verificar a inervação que comanda o músculo. Segundo ponto é ver a origem e a inserção. Por quê? Porque esse músculo vai se fixar numa peça óssea e ele vai se inserir em outra peça óssea. No caso do supraespinhoso, que é o que a gente está usando de exemplo, escápula e úmero. Então, se eu tenho restrições de movimento no úmero, se eu tenho restrições de movimento ali na escápula, isso pode gerar alteração no supraespinhoso. Preciso de ganhar mobilidade para fazer com que esse músculo funcione bem. E em terceiro lugar, caso seja necessário, né, contando que a gente já passou por essas duas etapas, aí sim a gente atua sobre o músculo propriamente dito. E um quarto ponto que também é interessante é saber, né, que esse músculo que está alterado, no caso a tendinopatia do supraespinhoso, ele pode estar com sobrecarga mecânica por alguma restrição articular, na torácica, por exemplo, ou falta de ativação em algum músculo específico, como o trapézio inferior. Então a escápula, se eu tenho um déficit de ativação do trapézio inferior, ela pode se encontrar um pouco mais em anterioridade, um pouco mais superior. E isso pode fazer com que o espaço do acrômio com o úmero gere uma redução, né, ele gere uma redução nesse espaço, gerando uma sobrecarga nesse músculo supraespinhoso. Então essa redução de espaço reduz o aporte vascular, aumenta realmente a sobrecarga de movimento sobre essa musculatura, e para a gente resolver esse problema, contando que a gente já passou por todas essas outras etapas, a gente pode, uma das estratégias é fazer uma ativação de trapézio inferior, porque isso traz essa escápula um pouco mais para trás. Se eu ativar ainda esse serrátil anterior, eu consigo aderir mais próximo da caixa torácica, e isso permite com que esse espaço onde está o supraespinhoso aumente. Então tira a sobrecarga daquela região. Então vocês estão entendendo? A nossa abordagem em cima do músculo deve incluir todas essas etapas. E isso eu trouxe para a clínica falando de uma tendinopatia do supraespinhoso, mas isso vale para qualquer outro tipo de disfunção. Um músculo que se apresenta em espasmo de recorrência, um músculo que tem vários pontos trigger, que você libera com alongamento, liberação miofascial, e esse paciente volta com sintomas novamente. Então a gente deve enxergar uma abordagem muscular seguindo por todas essas etapas, e eu trouxe esse exemplo da tendinopatia só para ilustrar uma possibilidade relacionando isso com a clínica de verdade. Outro ponto, tratar o local da dor, exclusivamente o local da dor. E para a gente entender que a nossa visão tem que ser diferente do que tratar a região local mesmo da dor, eu trouxe dois conceitos aqui para vocês. O primeiro seria o de interdependência regional. E eu trouxe essa imagem para ilustrar o seguinte. Imagina que esse senhor, aqui com a mão esquerda dele, ele puxou um desses palitos aqui para baixo. Você concorda comigo que o fato dele ter puxado esse palito aqui para baixo vai reverberar e gerar várias alterações de movimento em regiões muito mais distantes do que esse local que ele puxou? Pois é, nosso corpo é exatamente igual. Se eu tenho uma disfunção de movimento, né, uma restrição articular, uma hipoativação de alguma musculatura, uma cicatriz, uma alteração qualquer que seja ali no sistema, aquele local em disfunção pode gerar várias repercussões em outras regiões mais à distância. E isso propiciar com que esse indivíduo apresente sintomas numa região, mas que o problema originado, né, a causa daquele problema, está mais à distância. E é importante que a gente tenha essa ideia conceitual na cabeça, porque quando a gente vai fazer uma avaliação do nosso paciente, é isso que a gente vai buscar. Independente do local que ele apresenta os sintomas, existem uma série de regiões que a gente chama de interdependência regional, que se correlaciona com aquele segmento e pode propiciar com que ele apresente algum tipo de disfunção. Então nossa abordagem não é simplesmente no local da dor, mas sim em todas as outras áreas e segmentos que podem influenciar sobre aquela região.
E aí, mantendo esse mesmo exemplo e fechando essa linha de raciocínio, a gente fala de unidade do corpo, né? E aqui a definição, o corpo é uma unidade, e tudo o que acontece em uma região dele repercute em todas as outras. Então aqui um exemplo, se eu jogar uma pedra no meio da lagoa, ele vai reverberar nessa onda que foi provocada ali através daquela pedra que caiu numa região, e isso vai reverberar em toda uma área, né? E isso eu consigo trazer essa analogia para o corpo humano. Então, se eu tenho uma disfunção, uma região que está alterada, isso pode gerar uma série de adaptações, compensações e o sintoma se manifestar lá na frente. Mas o problema foi originado aqui. Então, entendendo essa questão da interdependência regional e dessa unidade do corpo, a gente consegue entender, né, já vai ficando mais claro, a complexidade do nosso corpo, onde tudo se relaciona com tudo. E o corpo pode ser influenciado por várias questões. Dentre elas, eu posso citar o sistema músculo-esquelético e as questões biomecânicas, toda a parte somato-visceral, então disfunções de movimento, patologias nas vísceras, alterações de hábitos alimentares que repercutem sobre aquelas vísceras, e eu tenho várias possibilidades para isso. Toda a questão neurofisiológica, então produção hormonal, de neurotransmissores e etc. E as questões biopsicossociais, que a gente também vai falar um pouco mais sobre elas, mas que pode ser uma das causas que provocaram sintomas no paciente ou que potencializaram aqueles sintomas que ele apresenta. Então eu vou dar exemplos aqui da parte músculo-esquelética, só para ilustrar um pouquinho das possibilidades de cada uma dessas áreas. Iniciando aqui pela parte músculo-esquelética, aqui eu trouxe só um exemplo, né, uma analogia, para ficar fácil de vocês visualizarem. Porque se eu tenho uma disfunção de quadril, isso pode repercutir no joelho, que pode gerar repercussão no pé, mas o pé, em disfunção de movimento, pode gerar repercussão em toda essa cadeia. A disfunção de quadril pode gerar adaptações na coluna, que pode gerar no ombro. Enfim, está tudo interligado. Assim como essa imagem que está aqui para vocês. Né, uma forma analógica para vocês entenderem também. Olha aqui os fios se conectando entre várias estruturas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma alteração lá embaixo no pé, isso pode gerar adaptação de tíbia, adaptação de fêmur, ali na coxa femoral, pelve, e o paciente apresentar uma dor lombar, por exemplo. Então, essas conexões do nosso corpo a gente precisa saber, para a gente sair daquele atendimento local e enxergar o funcionamento desse corpo realmente como um todo. E aqui eu trouxe um caso clínico rápido, só para poder ilustrar exatamente isso que eu acabei de dizer. Esse aqui foi um paciente que eu atendi aqui na clínica que chegou apresentando uma dor na região lombar. Ele tinha várias outras questões envolvidas, tá? Várias, e eu não vou explanar muito sobre esse caso clínico, só para a gente conseguir fechar a ideia do conceito aqui, ó. Olha só, em função dessa dor lombar, eu tratei várias questões. E uma delas foi utilizando a biomecânica funcional como abordagem terapêutica para esse paciente. E um dos testes funcionais que foi feito foi pedir a ele que fizesse um agachamento unipodal. E olha como ele executa isso aqui, ó, com a perna esquerda. Pé, joelho e quadril mantêm um bom alinhamento. A pelve talvez poderia ser melhor, né, estar mais alinhada, mas ok. E ele consegue manter o tronco de alguma forma bem alinhado. Isso comparando agora com a perna direita. O que acontecia com ele? Ele fazia uma eversão grande com esse pé, um desabamento desse arco plantar. E isso induzia a um valgo de joelho, né, uma lateralidade da patela. Aqui, ó, uma descida do pé, valgo de joelho, isso também propicia uma lateralidade da patela, mais um drop pélvico maior e a inclinação do tronco, olha, de forma mais excessiva, para ele conseguir manter esse equilíbrio, esse centro de gravidade. Ou seja, em atividades funcionais, como a marcha, corrida, atividade física, subir e descer escada, ele muito provavelmente gerava sobrecarga nessa região lombar, especialmente por conta desse desabamento do arco plantar. Então, dentro da nossa abordagem, foi incluído exercícios também de estabilização. Olha aqui, o elástico tensionado, tá? Enquanto ele apoiava só o hálus sobre esse elástico. Isso aqui favorece a ativação de algumas musculaturas do pé, dentre elas o fibular longo, né? Musculatura intrínseca de pé. Então, melhoramos a competência do pé. Com o elástico entre as pernas, ele conseguia fazer uma ativação de glúteo, então uma rotação externa de fêmur, fazendo uma ativação de glúteo. E através de feedbacks táteis e verbais, a gente foi orientando nos ajustes de pelve e ajustes de tronco, e ele conseguiu manter esse padrão de movimento muito melhor do que foi visto aqui. Então é, por exemplo, uma ótima estratégia para ele trabalhar na academia, para ele trabalhar no Pilates, para ele trabalhar em casa, para a gente conseguir fazer isso com ele dentro do consultório, mas só para vocês verem que uma dor que estava se manifestando na região lombar estava sendo provocada, intensificada lá embaixo para os pés. E a gente tem, inclusive, testes específicos para identificar se a causa dessa dor lombar era principalmente do pé ou se o pé estava contribuindo só com uma porcentagem. Existem formas específicas para a gente testar isso também. Um outro exemplo aqui, eu não vou falar dos 4, tá? Mas eu vou trazer aqui do somato visceral, porque talvez seja novidade para muita gente, e vou trazer de uma forma mais simples, mais rápida. É o seguinte, as vísceras também podem ser a causa de sintomas que se manifestam na parte músculo-esquelética. E uma das possibilidades é através das relações estruturais, mecânicas. Então aqui uma imagem de perfil, a gente tem todas as nossas alças intestinais, né, intestinos de forma geral, e esses tecidos que têm inserção lá na região posterior, mais na região anterior da coluna, né, mais posterior desse indivíduo. Portanto, eu tenho relações de estruturas que se conectam na víscera, mas também se conectam com a parte músculo-esquelética. Da mesma forma, eu tenho nervos que saem da coluna que mandam informação para essa víscera.
E caso eu tenha disfunções a nível visceral, isso pode seguir esse caminho neural e se manifestar na parte musculoesquelética. É o que nós chamamos de reflexo víscero-somático. E, enfim, tem toda uma profundidade aí de conceitos e entendimento fisiológico que permite com que a gente entenda isso de uma forma mais clara. Mas a ideia é apresentar isso para vocês, que uma alteração visceral pode gerar uma dor musculoesquelética. E outra imagem aqui para vocês, uma imagem de perfil, onde a gente tem aqui ó, a região torácica, transição cérvico-torácica, né, torácica e lombar, aqui representando o diafragma e aqui na frente o externo. E aqui a região do coração. Então, eu tenho uma série de estruturas, né, ligamentos, fáscias, né, estruturas de forma geral, que conectam o diafragma à região do pericárdio e vão, por exemplo, lá na transição cérvico-torácica. Então, disfunções a nível cardíaco, ou até mesmo diafragma, outras estruturas, podem gerar sintomas que manifestam aqui nessa região por essa relação, por essa característica mecânica, tecidual que insere ali naquela região. E ainda na parte visceral, eu também tenho relações neurológicas. E esse aqui é fácil da gente identificar, né? Quantas pessoas aí que vocês conhecem, ou pelo menos vocês já viram falar, que estão lá sofrendo um infarto agudo do miocárdio e apresentam sintomas em membro superior, especialmente no braço esquerdo, né? Por quê? Porque eu tenho um metâmero, né, uma região específica ali da nossa coluna, que manda nervos para a região cardíaca, mas também emitem ramos para o membro superior. Então, uma disfunção a nível cardíaco pode apresentar sintomas em membros superiores, tá? Então, aqui só para vocês entenderem que víscera pode apresentar dor de característica musculoesquelética. E aqui um mapa rápido, um mapa simples, né, e didático, para mostrar que determinadas vísceras podem apresentar sintomas, o que nós chamamos de dor referida, em determinadas regiões do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, a região de trapézio do lado direito, o ombro, pode ter uma relação com fígado e vesícula, por exemplo. Só que cada tecido, então se eu falar do tecido visceral, ele apresenta uma característica de dor específica. E conforme o paciente vai conversando com a gente durante a anamnese, eu já consigo desconfiar que essa dor pode estar sendo originada da parte visceral. E a gente consegue aprofundar os questionamentos para isso, tá? Mas aí é uma linha de raciocínio mais detalhada, e a ideia, a princípio, é só para mostrar para vocês que a víscera pode apresentar dor de característica que se apresenta, né, no tecido músculo-esquelético. As 4 áreas, vamos dizer assim, que podem influenciar no nosso sistema. E eu preciso fazer uma investigação sobre essas 4 áreas para que eu consiga entender tudo que se passa com o nosso paciente. Então, não ficar só na avaliação músculo-esquelética, não ficar numa avaliação só local. Eu preciso enxergar todo um contexto, eu preciso enxergar a função, e eu preciso enxergar esse indivíduo como um todo, e enxergar esse indivíduo como um todo, ele passa por essas 4 áreas. Outro tópico, usar ficha de avaliação de forma padronizada. Então, a gente viu que a ficha de avaliação, quando padronizada, a gente fica muito engessado naquilo. E que quando o paciente apresenta qualquer coisa que fuja daquele padrão que a minha ficha apresenta, a gente fica perdido. A gente não sabe como direcionar, a gente não sabe o que questionar, a gente não sabe que abordagem fazer, porque ele fugiu daquilo que eu estou engessado. Então a ideia é que essa ficha de avaliação seja mais flexível. E eu queria explicar para vocês o que seria a forma correta de interpretar isso que eu estou dizendo, né? Conseguir fazer com que a sua ficha de avaliação seja flexível. E olha só que interessante. A primeira coisa que eu gosto de transmitir e que eu gosto de identificar quando eu começo a fazer uma avaliação de um paciente é entender qual tecido está envolvido na dor desse paciente. Se é o tecido neural, ele vai ter um tipo de dor, uma característica específica que se manifesta numa situação específica. Se for muscular, é outra característica. Se for articular, é outra. Se for visceral, é outra. Se for ligamentar, é outra. Se for discal, é outra. Então, para dar um exemplo, só para a gente ilustrar isso aqui. O paciente chegou aqui para mim e falou assim, Thiago, minha dor começa aqui na cervical, ó, e parece um fio. Ela vem descendo aqui, ó, passa aqui na região do cotovelo e ela pega esses 2 dedos. Eu tenho sensação de formigamento e dormência. Só para dar um exemplo. Só dele falar isso comigo, ele acabou de sentar aqui na minha frente, ele acabou de me passar essas informações, eu já sei que formigamento e dormência é característica do tecido neural, eu sei que quando ele consegue delimitar esse caminho, isso também é característica neural, e o caminho que ele delimitou para mim é o caminho do nervo ulnar. Eu já sei que o nervo ulnar vai sair da transição cérvico-torácica, ou seja, ele falou uma frase para mim, um parágrafo para mim, eu já sei que eu preciso de testar a cervical, eu preciso de testar o deslizamento neural do nervo ulnar, eu preciso de passar nos pontos de compressão daquele nervo ulnar. Então, eu já criei toda uma linha de raciocínio a partir do momento que eu entendi qual tecido que está envolvido. Então, as minhas perguntas e os meus questionamentos vão ser direcionados para aquele tipo de tecido que eu já supus que está envolvido na dor desse paciente. Agora, olha só, se o paciente chega para mim e fala assim, ô Thiago, eu tenho hipertensão arterial, já tem um bom tempo, já tive problema cardíaco, já de longa data, e não sei, cara, tá esquisito, eu tô sentindo um aperto aqui no peito, ó. A dor vai ter lá na torácica também, mas uma pressão aqui no peito, e eu tô tendo uma sensação pegando aqui no braço. Olha só, a característica da dor é a mesma, o local da dor é a mesma. Só que pelo histórico que ele me contou, já me acendeu uma luz amarela. Possivelmente essa dor que ele está sentindo no braço, que fez ele me procurar, não é de característica musculoesquelética. Ela está se manifestando no tecido musculoesquelético, mas é um problema visceral. Então as minhas perguntas, a minha anamnese, ela vai ter que direcionar para o entendimento de como essa víscera está se comportando. E dependendo da situação, lógico, eu vou encaminhar para o profissional mais adequado. Talvez não seja uma abordagem que eu tenha que fazer, eu tenho que encaminhar esse paciente.
Mas é só para vocês entenderem que, a partir do momento que eu entendo qual tecido está envolvido na dor desse paciente, o meu processo avaliativo muda todo. O meu direcionamento do que fazer e do que testar muda todo, tá? Então só para vocês entenderem isso. Outra coisa, entendi qual tecido está envolvido. Agora eu preciso de correlacionar com as interdependências regionais. Então, por exemplo, se o paciente apresenta uma dor que se manifesta aqui no ombro, eu já sei que as interdependências regionais mais clássicas que podem sobrecarregar o ombro é a região cervical, porque da cervical saem todos os nervos que enviam informação para os tecidos ali do ombro. Pode ser a torácica, porque só tenho limitação de movimento torácico, os finais de amplitude tendem a ficar limitados. Se eu tenho uma anterioridade, eu já ganho amplitude de movimento. Eu posso pensar no diafragma, eu posso pensar em fígado e estômago, que ele pode apresentar dor referida ali no ombro. Então, só para a gente ilustrar algumas possibilidades. Agora, por exemplo, se o paciente relata uma dor na região lombar, a lombar ela pode influenciar e ser influenciada pela região torácica, por exemplo, pela pelve, pela coxa femoral, por um problema que vem lá do pé. Né? Se eu tenho uma diferença de membro, se eu tenho um pé que desaba mais, isso gera um monte de adaptação mecânica e isso sobrecai na região lombar. E o problema pode vir lá embaixo do pé. Pode ser uma cicatriz muito aderida, mudando todo um padrão biomecânico. Então, eu já sei a característica dos sintomas, né, qual tecido está envolvido. Eu já sei que aquela área, igual o exemplo aqui do ombro e da lombar, ela sofre influência de vários outros segmentos, que já são mais diretas, uma informação mais direta. Então, a minha avaliação não vai ser só na lombar. Eu preciso testar tudo que pode influenciar sobre ela. E a minha ficha de avaliação já muda toda. É outra abordagem que eu preciso fazer. Além disso, cada uma dessas áreas, tanto o local que ele apresenta o sintoma, quanto as interdependências regionais, tem testes de mobilidade específicos, tem testes funcionais específicos. Então, dependendo do que o paciente apresenta para mim, eu vou ter que fazer uma coisa. Dependendo do que ele fala para mim, eu tenho que fazer outra. Então, minha ficha de avaliação precisa ser flexível. E isso parte muito de um raciocínio clínico que realmente é mais aprofundado. Então, quando a gente entende todas essas peças, né, encaixadas de uma forma bem sistematizada, a nossa ficha de avaliação, né, o nosso processo avaliativo fica muito mais preciso. E o que eu estou falando aqui para vocês parece difícil, mas só parece, porque a gente tem um passo a passo para consolidar todas essas ideias. Eu aprendo uma coisa, fixo essa informação, agora eu entendo outra coisa, fixo essa informação e elas já correlacionam. Daqui a pouco eu entendo um outro conceito que já correlaciona com esse aqui. E quando você vê, você já está com esse raciocínio clínico todo estruturado. E isso que eu estou falando para vocês aqui parece difícil, mas fica extremamente fácil de entendimento, tá? Pode ter certeza disso. Além disso, a nossa ficha de avaliação também deve levantar possibilidades de envolvimento das questões biopsicossociais. E aí eu falo de qualidade de sono, hábitos alimentares e funcionamento visceral, o manejo, né, o controle do estresse e a prática ou não de atividade física. Porque tudo isso pode influenciar nos sintomas ali que meu paciente está apresentando. Então são questões que precisam ser verificadas e isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Outra questão, realizar testes ortopédicos e achar que o resultado positivo é que define o caminho. Então a gente abordou muito sobre isso lá na aula 1, né, e que a gente aprendeu isso dentro lá da faculdade, né, e a gente leva isso para a nossa vida profissional. De achar que o teste ortopédico deu positivo, a gente segue aquele caminho. E, na verdade, o teste ortopédico, ele é um dos meios para que a gente consiga entender esse paciente como um todo. Mas ele não deve ser a bússola para o nosso tratamento, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo clínico, só para a gente conseguir entender isso de uma forma mais aprofundada, tá? Então imagina aqui um paciente com síndrome do túnel do carpo, tá? Porque é uma patologia aí extremamente comum. Muitos profissionais, e a gente aprendeu isso na faculdade, é fazer o teste de Fallen. E a gente tem algumas variações sobre ele. O teste de Fallen, pessoal, só de curiosidade, ele foi desenvolvido em 1966. E é um teste que, lógico, com esse passar de tempo e quanto tempo, né, foi surgindo outros estudos para realmente avaliar se esse teste é um bom teste para a gente fechar diagnóstico, tá? E muito dos testes que foram feitos, ele não foi tão bem aceito, vamos dizer assim, como um teste excelente para a gente fechar um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Tanto é que a gente tem uma série de variações, né, o Fallen reverso, a gente tem várias outras modificações de posição do punho e de cotovelo. Mas fato é que muitos profissionais utilizam esse teste e se deu positivo, muitos inclusive indicam para cirurgia ou fazem uma abordagem simplesmente local ali no punho. Isso é uma abordagem falha, você vai errar terapeuticamente falando. Você não vai conseguir o resultado que você poderia ter com seu paciente olhando única e exclusivamente, né, seguindo esse roteiro baseado ali no teste ortopédico. Então olha só que interessante, o que seria um raciocínio clínico ideal em cima da síndrome do túnel do carpo, por exemplo? Primeira coisa, a síndrome do túnel do carpo, ela apresenta o quê de sintomas característicos? Sintomas neurovasculares, como por exemplo formigamento e dormência. Beleza, então já sei que tem um envolvimento neurovascular nesse sintoma. Então o que eu consigo fazer? Primeira coisa, síndrome do túnel do carpo, eu sei que tem envolvimento de qual nervo? O nervo mediano. O nervo mediano, eu sei que ele sai lá de cima da cervical, então eu preciso verificar a cervical. Olha o processo de avaliação, já saí do teste ortopédico, tá? De repente ele foi uma luz para mim, mas ele não é meu guia, tá? Eu já sei que o que é síndrome do túnel do carpo, qual tecido está envolvido e qual interdependência regional está inserido nessa patologia. Cervical, porque é dali que sai o nervo, todo o trajeto dele e seus possíveis pontos de compressão, então olha só a minha avaliação como é que vai ser direcionada.
teste de deslizamento neural, então eu vou fazer teste de neurodinâmica para saber se esse nervo está aceitando bem a movimentação ou não, e eu vou verificar, do ponto de vista biomecânico, se existem restrições articulares que estão interferindo no deslizamento desse nervo. E aí eu posso fazer testes na mão, né, flexão, extensão, deslizamento radial, os ossos do carpo, o retináculo, saber se eu tenho alguma cicatriz ao longo desse trajeto do nervo que dificulta o seu deslizamento. Porque às vezes o sintoma está se manifestando lá na mão, mas todas essas outras questões podem estar inseridas e gerando os sintomas que ele apresenta hoje. Então às vezes ele recebe o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e a gente fica fechado só ali. Mas olha como é que nossa abordagem fica extremamente ampla. E olha como isso torna a nossa abordagem muito mais assertiva. Eu tenho certeza que se você seguir essa linha de raciocínio, o seu tratamento vai ser muito mais efetivo. Você vai resolver o problema do seu paciente de uma forma muito mais acelerada. E é dessa forma que a gente precisa de atuar. Outro ponto, seguir o modelo biomédico puro e ignorar o modelo biopsicossocial. Então, eu dei alguns exemplos, né, do que é o modelo biomédico e eu vou reforçar um pouco desses conceitos para depois a gente chegar nas questões biopsicossociais, ok? O modelo biomédico, pessoal, ele foca basicamente na estrutura. Então, você tem uma hérnia, você tem uma artrose, você tem um processo degenerativo, você tem uma tendinopatia, você tem uma bursite. E ele se baseia muito na estrutura, levando em consideração os exames de imagem. Então, tudo fica preso ao exame de imagem. Tudo é atrelado ao exame de imagem. Mal questiona o que está acontecendo com o paciente, faz o exame e traz aqui para mim. E o que deu nesse exame de imagem, esses profissionais se ancoram em cima daquele resultado. Mas aí que vem a questão. Será que aquilo que eu estou vendo no exame de imagem, esse desgaste, essa hérnia, essa protusão, essa tendinopatia, será que aquilo que eu estou vendo no exame de imagem realmente é compatível com os sintomas que meu paciente apresenta? Ou será que aquilo que eu estou vendo no exame de imagem é simplesmente um achado radiológico, um desgaste natural do tempo? E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque hoje a gente tem inúmeros estudos científicos, mas é muita coisa mesmo, que eles pegam pessoas totalmente assintomáticas. Nunca tive dor na lombar, por exemplo. Ah, não teve dor lombar? Não, vem cá, deixa eu fazer um teste com você. Vai lá e faz ressonância dessa pessoa. Nunca teve dor lombar. E aí quando vê no exame de imagem, tá lá uma protusão discal, uma artrose facetária, um desgaste. E aí, essa pessoa nunca teve dor. Então como que você justifica que essa pessoa não teve dor e você está vendo aquilo no exame de imagem? Então isso é uma falha gigantesca. A gente precisa de entender, a gente precisa de acompanhar o que a ciência está mostrando. Então eles fizeram isso para tudo. Tem para o ombro, tem para o joelho, tem para quadril, tem para lombar, tem para vários segmentos essa questão de pegar pessoas totalmente assintomáticas e, feito o exame de imagem, identifica alterações nesse indivíduo. Mas e aí? Ele nunca teve dor? Então, tendo essa ideia em mente, a gente não pode simplesmente seguir o que está no exame de imagem. O exame de imagem, pessoal, o próprio nome já diz, ele é um exame complementar. Complementar a uma avaliação que é feita de forma minuciosa, criteriosa. E caso a gente suspeite de uma fratura ou de uma patologia grave, tipo um tumor, uma doença infecciosa, qualquer coisa nesse sentido, aí sim eu vou fazer o exame de imagem e eu vou correlacionar com aquilo que está na clínica. Mas enquanto a gente seguir esse modelo biomédico e focar exclusivamente no exame de imagem e a partir dali tomar nossas iniciativas, certamente a gente vai falhar terapeuticamente falando. Ok? Então esse modelo biomédico ele foca muito nele, acaba buscando muito identificar a doença. Ah, você está com essa dor porque você tem uma hérnia. Ah, você está com essa dor no joelho porque você tem artrose no seu joelho. Você tem uma condropatia patelar. Eu tenho atletas aqui com grau 4 de condropatia que o cara agacha aí com 150 quilos. Que o cara corre maratona. E aí? Então a gente não pode se prender única e exclusivamente ao exame de imagem, tá ok? Senão a gente vai entrar em erros de propiciar com que esse paciente caia para cirurgias de forma desnecessária, que ele entre com medicações via oral injetável de forma desnecessária. Então essa é uma abordagem ultrapassada, ok? Eu queria que vocês tivessem muito isso em mente. Então esqueçam esse tipo de visão, tá? Esse tipo de modelo, e eu queria que vocês focassem no modelo biopsicossocial. Porque esse modelo é o que a gente tem de mais atual. É o que os estudos científicos têm mostrado em cachoeira, né, em enxurrada mesmo, de estudos, que é o melhor, que é a melhor abordagem que a gente deve fazer com os nossos pacientes. Porque esse modelo, o biopsicossocial, ele enxerga o funcionamento do corpo do nosso indivíduo como um todo. Né? Então a gente correlaciona as questões biomecânicas, mas também todo o estilo de vida. Se é sedentário, se faz atividade física, como está o nível de estresse, como está a qualidade do sono, né, reparador ou não, os hábitos alimentares, crenças que esse indivíduo tem acerca da própria patologia dele, né, então as informações nocebo que foram implantadas, e aquilo gerando mais medo, mais comportamento de evitação. Então tudo isso tem que ser enxergado quando a gente vai fazer a avaliação do nosso paciente. Quer um exemplo interessante de como essa questão biopsicossocial influencia nos sintomas? Você já deve ter vivenciado isso aí em algum momento. Vou dar um exemplo aqui. Um paciente que apresenta, por exemplo, uma dor lombar, que é recorrente, ela é de repetição, mas toda vez que aquele paciente viaja para a praia, por exemplo, ele fica 15 dias de férias, ele não tem dor nenhuma. Bebe, corre na praia, vai para festa, dorme de qualquer jeito, zero de dor. Fica ótimo, excelente. Aí ele volta para a cidade dele, ele volta a trabalhar e ele volta a ter sintomas. Né? Eles até brincam com a gente. Ah, eu acho que eu tenho que morar na praia, lá eu não sinto dor nenhuma. Olha só, olha que interessante isso aqui. E você vai achar que a dor dele realmente é pela protusão discal? É pelo desgaste que ele tem? Tem alguma coisa relacionada aos hábitos de vida dele aqui que não está propiciando com que esse sistema funcione bem. O nível de estresse aqui pode estar aumentado. O sono dele aqui pode estar sendo muito pior. Ele não está conseguindo reparar
dos desgastes, né, da demanda que ele teve ao longo do dia e não está conseguindo preparar ele para o dia seguinte. Então tem várias outras questões que precisam ser enxergadas acerca desse paciente. E tudo isso parte de um modelo biopsicossocial, né, que a gente investiga, que a gente olha com tanta cautela aí nos nossos processos avaliativos. Então esse sim é o modelo que a gente deve seguir. E agora, pessoal, vou trazer aqui um pouco sobre alguns erros estratégicos, né, e comportamentais. E vou trazer aqui a abordagem correta em relação a eles. Então a gente falou de alguns erros que são comuns lá na aula 1, e hoje eu vou trazer soluções para a gente em relação a esses erros, ok? Primeira coisa, precificar o seu atendimento com base na média da concorrência, né? Então a gente falou bastante disso lá na primeira aula. E se você faz o mesmo que todo mundo, você vai cobrar como todo mundo, né? Agora, se no seu atendimento você entrega mais valor, você pode e deve cobrar mais por isso, né? Então o caminho certo é a gente construir um atendimento onde o paciente consiga perceber que você avalia com mais profundidade, né, com mais detalhe, criar no paciente, né, uma forma dele sentir clareza no seu raciocínio, né, então explicar o que está acontecendo com esse paciente, demonstrar para ele no livro, desenhar, isso faz uma diferença absurda, né? Então ele começa a enxergar segurança no seu plano de tratamento, porque ele entendeu o que está acontecendo e já confiou em você. E ver resultado mais rápido, né? Porque tudo isso também vai propiciar com que ele veja um resultado mais rápido do que ele está acostumado a fazer em outras situações. Então, o valor percebido, né, por esse paciente é o que realmente vai sustentar ali um preço diferenciado. E quando você mostra resultado, o seu preço deixa de ser um custo e passa a ser um investimento para o paciente. Eu falo isso com todo mundo, né? O paciente vai pagar porque ele está vendo o resultado acontecer. Então, um tópico que eu coloquei aqui para vocês, olha, calcule seus custos fixos e variáveis. Então, dessa forma, vai evitar que você cobre um valor que aparentemente é aceitável, mas que não te sustenta no final do mês. Então, você precisa ter o que você gasta de custo fixo, então eu falo de água, luz, telefone, né, internet, enfim, fazer esse cálculo para que você consiga achar um preço que seja ideal ali para você. Outro ponto que é extremamente importante é que você defina a sua meta de faturamento mensal e também de atendimentos semanais. Então, por exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A minha meta é faturar 30 mil por mês. E eu quero atender 6 pacientes por dia, contando-lhe 5 dias por semana. Então, nesse planejamento que eu fiz, eu preciso de atender fazer 120 atendimentos, né? Então, 30 mil dividido aqui por 120, o meu valor de consulta tem que ser 250 por atendimento. Agora, se você não tem plano de 30 mil, você quer ganhar 15 mil, mas quer trabalhar 8 horas por dia, não, eu quero ganhar 30 mil, eu quero trabalhar 8 horas por dia, eu quero trabalhar 4 horas por dia. Então você pode fazer esse cálculo, tá? Eu trouxe aqui de exemplo só para vocês terem uma noção, né? Então isso aí te dá uma base mínima de precificação, né? Ela é feita aí de uma forma mais inteligente. Então a gente não fica só no achismo. Um valor, uma precificação do valor que vocês vão cobrar por cada atendimento. O outro tópico que eu coloquei, ó, faça pesquisa de mercado, mas não para copiar, e sim para você se posicionar. Então você pode até fazer um levantamento do que os outros profissionais estão cobrando, mas principalmente o que esses profissionais estão entregando, tá? Porque o que a gente está propondo aqui é que vocês consigam entregar muito mais, né? Que vocês tenham várias estratégias para agregar valor dentro do seu atendimento, além do principal, né? Que é o resultado. Então, se o outro indivíduo está cobrando um valor, mas ele entrega muito pouco, você não pode tomar isso como referência, não. Se baseie no que você está sendo capaz de fazer. Porque o valor que você está agregando no seu atendimento, isso vai ser percebido pelo paciente. E ele vai pagar por isso, pode ter certeza, tá? Então, se você entrega mais resultado, né, tudo com mais profundidade, né, mais resultado, mais personalização no seu atendimento, você tem que posicionar com um preço que é coerente a isso. Aprenda a comunicar o valor e não só o preço. Então, os fisioterapeutas que conseguem cobrar mais, eles sabem explicar e demonstrar o que eles entregam ao paciente. Então, uma avaliação que identifica a causa real do problema, né, uma avaliação minuciosa, um plano estratégico de tratamento, um atendimento onde o paciente se sinta acolhido e que você, profissional, se envolva com o problema dele. É um atendimento feito com lógica e principalmente resultado, né? Então, quando a gente consegue comunicar isso bem, a gente não entra em disputa por preço baixo. Se posicionar como fisioterapeuta ou educador físico. Então, a gente também falou muito disso, né, na aula 1. E quando a gente se posiciona como fisioterapeuta ou como educador físico, né, quando alguém pergunta isso pra gente e a gente responde dessa maneira, a impressão que passa naquele indivíduo é que você é simplesmente mais um, né, que você não tem nenhum diferencial perto do que os outros já apresentam. Então, a dica é que você se posicione demonstrando o público-alvo que você atua, tá? Então, para quem você trabalha? O seu público-alvo, definir o que é esse público-alvo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos rápidos, né? Olha, atendo pessoas com dor lombar crônica. Trabalho com corredores que querem prevenir lesões e aumentar a performance. Então, você pode falar, ó, eu sou fisioterapeuta, eu sou profissional de educação física e trabalho com corredores que querem prevenir lesões e aumentar a performance. Olha como é que muda. Esse indivíduo vai chegar, rapaz, minha esposa corre e ela estava sentindo realmente umas dores lá e ela queria baixar o pace, eu vou mandar te procurar.
Agora, se você fala só que, eu sou fisioterapeuta, eu sou profissional de educação física, de repente isso não encantou ele em nada. Ele sabe de vários outros fisioterapeutas que tem ali na esquina, educador físico que tem nessa academia, que trabalha em determinado local. Então você acaba sendo mais do mesmo. Então, quando você define para quem você trabalha, o seu público-alvo, isso já muda de figura. A informação, né, o jeito que você está transmitindo essa informação já muda completamente para aquele indivíduo. Outra coisa, fale do problema que você resolve ou da transformação que você gera. Então é outra forma que você também pode se posicionar. Olha, exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Atuo na recuperação e prevenção de dores da coluna. Ajudo mulheres com dor pélvica a voltarem a treinar com confiança. Trabalho com idosos que querem manter equilíbrio e autonomia. Então também é uma outra forma de você se posicionar. Então, falar do problema e da transformação que você pode gerar. Então, aqui só exemplos, que aí vocês podem levar isso aí para o posicionamento que vocês querem, realmente, né? Dependendo da área de atuação de vocês. Não se posicione por técnica, se posicione por propósito. Igual eu falei, da transformação que você pode fazer. Então, eu trouxe aqui exemplo rápido, né? De um posicionamento que seria errado, né? Ou que não seria tão interessante. Sou fisioterapeuta e trabalho com ventosa e liberação miofascial. Qual a diferença? Eu sou fisioterapeuta e ajudo pessoas com dor no ombro a recuperar a mobilidade e força com técnicas baseadas na avaliação funcional. Eu sou profissional de educação física, fisioterapeuta e trabalho com reabilitação funcional e performance em corredores. Olha como que tudo isso muda. E a gente falou, né, do posicionamento que a gente consegue colocar nas redes sociais. Então, a gente consegue usar no nosso perfil estratégias desse tipo, se posicionando dessa maneira, e isso a gente consegue transmitir uma outra maneira, uma outra visão, né, é um outro posicionamento perante os nossos pacientes. Depender do boca a boca para crescer. Essa aqui é ótima, né? Porque realmente o boca a boca sempre vai ser a melhor indicação. Né? Os pacientes vão chegar, são pacientes de alta qualidade, porque ele vai vir com informações de pessoas que estiveram com a gente e gostaram da nossa abordagem. Então é sim uma ótima ferramenta e ela sempre vai estar funcionando. Só que a gente comentou que para a gente conseguir estruturar uma rede extensa, né, de boca a boca, capaz de encher a nossa agenda, isso vai demorar meses ou até anos, né? Então a gente tem que ter outras estratégias para a gente acelerar esse processo. E uma das estratégias é utilizando as redes sociais. Então as redes sociais hoje estão em altíssima evidência, né? Não só nós profissionais estamos lá, quanto os nossos pacientes também. Né? Quantas informações eles conseguem ter através das redes sociais, através da internet. O paciente já chega aqui com várias informações sobre o caso dele. Fez lá um exame de imagem, alguém falou com ele que ele está com uma hérnia, ele já chega aqui com uma lista gigante de informações sobre a hérnia. Então, o nosso posicionamento nas redes sociais também é capaz de atingir esse paciente. E aquela forma que eu acabei de citar para vocês de como a gente se posicionar, também é uma estratégia interessante. Assim como vídeos mostrando técnicas, mostrando determinadas abordagens, mostrando explicações sobre determinada patologia, dependendo ali do seu público-alvo, você consegue atingir uma quantidade enorme aí de pacientes. Tá? Então é uma forma de acelerar esse processo. Outra estratégia que eu acho extremamente interessante é que você esteja inserido em atividades de grupo. Então, eu vou jogar futebol, eu vou jogar beach tênis, eu estou no crossfit, eu estou numa academia. Por quê? Porque aquele nicho, aquela atividade que você está fazendo, tem um grupo de pessoas que está te vendo ali todos os dias. É um ciclo de amizade que você está criando. Então, caso aquele paciente tenha necessidade, está com alguma dor, precise de alguma abordagem, ele vai procurar primeiro você, porque você está ali com ele todos os dias. Então, isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Especialmente para as pessoas que estão mudando de cidade, né, não conhecem ninguém. Né? É uma estratégia extremamente interessante. E isso amplia muito a sua rede, porque você começou a atender um, ele já vai te indicar para o outro, vai indicar para o outro, né? E aí o boca a boca começa a funcionar. Mas uma forma de acelerar é criar esse ciclo de amizades em atividades em grupo. E aí eu falo de eventos locais também, tá? Qualquer tipo de evento local, né, que tenha ali mais pessoas, você pode estar inserido, inclusive propondo palestras, né? Alguma feira de saúde, está envolvido nesse tipo de atividade. E um outro detalhezinho que eu coloquei aqui para vocês, olha, feedback e agradecimento a quem indicou. Isso aqui é interessante, tá? Pelo seguinte, eu, particularmente, eu recebo muita indicação de médicos, de outros fisioterapeutas, de profissionais de educação física, né, e médicos de várias áreas. Então, eu tenho o costume de mandar mensagem e agradecer. Ô, fulano de tal, obrigado pela indicação de Dona Maria. Dona Maria esteve aqui comigo, ela estava com uma dor lombar, eu identifiquei que ela estava com um problema aqui, ali, assim, mas ela vai ficar bem, passei tal exercício para ela fazer em casa. E mais uma vez, obrigado pela indicação, estou à disposição para qualquer coisa que você precise. Olha só, a pessoa te indicou, ela não esperava nada em troca, mas esse agradecimento, esse feedback que você passou, a pessoa se sente em outro nível. Ela se sente valorizada. Isso a nível central mesmo, né? Ela já se sente valorizada. E toda vez que ela precisar de indicar alguém, ela vai indicar você. Pela sua característica, né? Pela sua empatia, pelo seu agradecimento de dar um retorno a ela, né? Dar um feedback do que aconteceu e também do agradecimento que foi feito. Então essa rede de contatos amplia muito, porque ele vai contar isso para uma pessoa, ele vai passar informações de qualidade para você, para outra, e aí mais uma vez o boca a boca continua funcionando, mas com uma qualidade cada vez melhor. Tá? E outra coisa são parcerias estratégicas aí na sua cidade, né? Parcerias com médicos, nutricionistas, educadores físicos, estúdio de pilates, academia, em outras atividades em grupo que você possa estar, né? Onde você possa apresentar, se posicionar para aquele público-alvo, com que você é capaz de transformar na vida daquele indivíduo. Então as pessoas passam a te conhecer, e mais uma vez, o feedback dado para aqueles profissionais que te indicaram, com certeza vai ampliar sua rede muito mais e vai estreitar esse laço de amizade
que vocês acabaram por criar. Outro tópico, se posicionar como fazedor de técnica e não como um especialista em resultado. Então eu sempre falo, focar na transformação que você é capaz de fazer naquele indivíduo e não na ferramenta que você utiliza. Porque o paciente não entende das técnicas. Ele não sabe o que é agulhamento a seco, dry needling, o que é manipulação. Ele não sabe o que é isso. Ventosa alguns sabem, né? Liberação facial, alguns sabem. Mas técnicas, algumas técnicas de forma geral, o paciente não sabe o que é isso. Quem sabe o que é isso são outros profissionais da área, então eles conseguem reconhecer. Mas se você quer trazer pacientes para o seu consultório, você tem que focar na transformação que você é capaz de fazer, e não nas técnicas que você utiliza. Então um exemplo aqui rápido, olha, posicionamento, do que seria um posicionamento fraco. Eu trabalho com técnicas manuais e liberação miofascial. Alguns pacientes vão entender, outros não vão saber nem por onde passa. Agora se você fala, olha, ajudo pacientes com dores na coluna. Cara, opa, eu tenho dor na coluna, mas tem muito tempo, estou procurando alguém para me atender. Para recuperar mobilidade e reduzir dor, com base em uma avaliação minuciosa que me permite escolher a melhor abordagem para cada caso. Olha como é que muda. É outra coisa, o paciente fala, é isso aqui, eu tenho dor na coluna, minha movimentação tá ruim demais, eu tenho dor direto, e o cara faz uma avaliação minuciosa, não, eu vou atrás desse cara. É completamente diferente do que se ele chegasse lá no seu perfil, ou chegasse para conversar com você e olhasse esse posicionamento, tá? Então, mudem essa forma de transmitir o trabalho que vocês fazem. Seja lembrado pelo problema que você resolve, não pelo que você aplica, né? Então, só mais exemplos aqui, e para ilustrar também essa frase que eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu sou fisioterapeuta especialista em restaurar função em pacientes com dor no ombro. Eu sou fisioterapeuta, eu sou profissional de educação física e ajudo pessoas com lombalgia a retornarem seus treinos com segurança e sem dor. Olha como é que muda. É outra coisa, é outra clareza, é outro direcionamento. E o paciente te vê de uma forma diferente e ele vê em você a solução do problema, né, que ele apresenta. Não realizar ficha de avaliação estratégica. Eu falo que é saber ganhar o paciente, né? Esse tópico aqui eu simplesmente adoro mesmo, né? Então a ficha de evolução, ela é obrigação para nós fisioterapeutas, né? Colocar o que foi feito ali naquele atendimento, os detalhes que foram observados, as orientações domiciliares que foram passadas, né? Os exercícios sugeridos para aquele paciente, etc. Mas além disso, a gente também pode usar ela de uma forma estratégica, para que o que eu coloquei aqui para vocês, né? Para você ganhar ali o seu paciente. Então você consegue anotar detalhes de consulta. Por exemplo, o paciente falou para você, eu vou fazer exame de sangue e levar no cardiologista semana que vem. Ele falou, meu filho vai viajar para não sei onde amanhã. Meu carro tá lá na oficina, deu um probleminha nele. E na próxima vez que o paciente voltar, você relembrar esses detalhes e perguntar, né? O paciente se sente acolhido. Ele se espanta, né, em como você conseguiu lembrar, já que você atende tanta gente naquele dia, né? Então isso gera uma empatia tão grande, né, uma conexão que realmente faz diferença. Então informações relevantes do tipo, quem indicou o seu trabalho, né? Você pode anotar nessa ficha de evolução, né? Foi o médico, foi do cliente. E você fazer contato para agradecer. Aquela questão do feedback que eu falei, né? Você pode anotar isso na ficha de evolução. E dependendo da situação, explicar um pouco do que foi visto no seu atendimento, né? Que foi o exemplo que eu dei. A dona Maria chegou aqui com uma dor lombar, ela estava com uma aderência de cicatriz importante, modificou a mecânica dela, então minha atuação foi mais ou menos por ali. Então, tudo isso pode estar incluído na sua ficha de evolução, como forma de agregar o atendimento e também ampliar os seus laços com outros profissionais. Então isso cria uma rede de indicação grande, tá? Essas informações que eu tenho passado aqui para vocês, e as pessoas passam a confiar mais ainda. A pessoa que te indicou se sente valorizada e ela vai continuar te indicando, né? Vai ser o primeiro nome que vem na cabeça dessa pessoa, né? Outra coisa, na ficha de evolução, se você indicou algum exercício ou passou alguma orientação, você pode questionar se ele fez bem, se ele teve dificuldade, né? Porque você anotou ali o que foi feito. Então isso pode ser feito pelo WhatsApp ou até depois de alguns dias, inclusive. Você tem tudo ali fechado, você sabe exatamente o que foi feito com aquele paciente. Então isso demonstra uma preocupação, um interesse com aquele indivíduo, né? E se o paciente não está fazendo, e muitos não fazem por preguiça mesmo, se você questiona isso para ele pelo WhatsApp depois de alguns dias, ele já passa a fazer pelo interesse que você demonstrou. E isso vai repercutir em resultado, que é o que a gente busca mesmo, né? Outra coisa, você já pode anotar, após a consulta mesmo, né? Possibilidades terapêuticas. Então, caso o que você planejou não encaixe perfeitamente, né? Como tudo está fresco ali naquele dia, fica mais fácil a gente já criar um plano terapêutico naquele momento. Então, se precisar de mudar de rota, ou até para orientar uma mudança via WhatsApp depois de alguns dias, fica tudo mais fácil. Então, você já pode anotar de imediato nessa evolução depois que terminar ali a consulta. Outra coisa, se você deu alguma explicação, né, um processo de educação em dor e etc., também anota. Isso evita que você repita algo que você já falou, e o paciente se sinta que tá largado, né? Pô, o cara já falou isso comigo semana passada e tá falando a mesma coisa. Será que ele esqueceu o que me explicou? Né? E se for o caso, esse tipo de anotação, né, do que você fez, do que você explicou e etc., ele serve para você reforçar esses conceitos do tipo, vou citar uma história aqui que eu acho que vai ficar melhor para poder exemplificar. Ô, seu Zé, lembra que eu desenhei um disco e eu te expliquei o que era a hérnia, como que ela se desenvolve, etc.? Então, se você se lembra daquela explicação que eu te dei, eu comentei que a hérnia, quando ela extravasa, né, esse líquido sai aqui para fora, o corpo vai gerar um processo inflamatório para combater aquele corpo estranho. Então a gente precisa de dar prazo para isso aqui acontecer, o seu corpo está agindo naquele local. Vamos para dar um exemplo, né? Então às vezes você vai relembrar de algo que nem o paciente lembrava direito, né? Ou com os detalhes ali. Então isso reforça o seu comprometimento com esse paciente. Isso faz uma diferença gigantesca ali no seu atendimento. Isso acaba se tornando, né, mais um diferencial enorme
para você ter ali em mãos, né? E é um diferencial gigantesco perto do que outros profissionais fazem, né? Ainda mais na atualidade, né? Hoje, vocês estão acostumados a ver isso, né? Muitos profissionais nem olham, né, no rosto ali do paciente, nem tocam no paciente, e já pede logo um exame de imagem, né, e manda embora. Ou até aquele fisioterapeuta que deita o paciente na maca, liga um aparelho e manda ele fazer 3 de 10 e sai de perto, vai mexer no celular, vai conversar com outro paciente, enfim. Atendimento desse jeito, pessoal, ele tem que ser barato mesmo, tá? Desculpa a sinceridade, mas plano de saúde tem que pagar baixo por esse modelo de atendimento, né? Ou o próprio paciente vai ver que isso não tem valor, ele vai querer pagar muito pouco mesmo. Agora, se você aplica esse modelo de atendimento estruturado, né, e resolutivo, você vai poder cobrar o valor que você quiser, porque o paciente vai pagar e ele está disposto a pagar, tá? Imagina uma abordagem desse nível, né? Com autoconhecimento e raciocínio clínico, fazendo uma avaliação realmente minuciosa e buscando entender ao máximo o que se passa com o paciente, né? Indicando exercícios para fazer em casa, orientando sobre o problema dele, desenhando, mostrando livro, etc. E ainda lembrando de informações em conversas, né, que vocês tiveram lá no atendimento passado. Então isso é um nível de atendimento absurdo, diferenciado, fora desse padrão atual. E o seu paciente reconhece isso. Isso agrega e muito o valor percebido por ele, né? E automaticamente o valor que você também poderá cobrar para oferecer esse tipo de serviço. E o principal, né? O paciente está disposto a pagar. Ele está disposto a pagar. O paciente não aguenta mais não ter solução para o caso dele. Ele não aguenta mais ser atendido de qualquer maneira, né? Largado. E se ele caiu aí para você, você tem que fazer diferente do que os outros fizeram. E aqui, pessoal, para a gente poder finalizar, né, essa segunda aula da Jornada Conhecimento Enriquece, eu queria deixar bem claro que esse modelo de atendimento, né, que eu passei aqui para vocês, né, com um raciocínio clínico bem desenvolvido, uma avaliação minuciosa que te dá segurança do que você está fazendo, mais essa abordagem humana envolvida ali com o paciente, todos nós somos capazes de fazer. Tá? Existe um processo de construção dessas etapas como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E a princípio, o que eu estou trazendo aqui para vocês pode parecer difícil, tá? Eu sei. Mas tudo que é novo gera medo, gera ansiedade, assusta ali de início. Até você se envolver realmente com o processo e perceber que é realmente simples. E eu digo que essa construção é realmente como um quebra-cabeça, porque você vai receber uma peça, né, ou seja, uma informação, um conceito, e aí você estuda tudo isso, aprofunda e entende aquilo. Depois você recebe outra peça, que já se conecta com essa primeira peça. E assim vai sendo construído esse modelo de atendimento de forma clara. Então, quando você menos perceber, todo esse raciocínio clínico e esse modelo de atendimento, né, que eu citei, ele vai estar estruturado e dominado aí por você. E nessa aula eu trouxe para vocês algumas falhas, né, ou situações que podemos melhorar na nossa prática. E eu trouxe algumas orientações de como devemos atuar sobre cada um desses pontos. E deu para perceber que um atendimento e uma trajetória que permite chegar aos 30K, eles envolvem ações técnicas e ações estratégicas e de comportamento. Mas o principal é que é sim possível chegar aos 30K. E precisamos parar de achar que isso é uma fantasia. Precisamos sair da bolha que foi colocada sobre nós lá na faculdade. E das amizades que a gente tem de outros profissionais que nos puxam para trás. Das informações atravessadas, né, das informações incorretas, que nos impedem de realmente conhecer possibilidades novas. Possibilidades de crescer profissionalmente e financeiramente. E tudo isso, pessoal, é totalmente acessível para todos nós. Todos podemos ter esse formato de atendimento e estratégias que vão permitir realmente ser referência na região. Né? Domínio do que a gente está fazendo. Ter alta captação de clientes e, principalmente, resultado e retorno financeiro. Você pode estar aí se perguntando, se eu aplicar tudo isso nos meus atendimentos, será que eu terei resultados? Quanto custaria para ter acesso a tudo isso? Acesso aos meus 16 anos de experiência. Na próxima aula, eu vou te mostrar que o investimento é menor do que você imagina, tá? Pode ficar tranquilo. E a próxima aula será reveladora. Eu vou mostrar como você pode alcançar esse faturamento de R$30 mil por mês, detalhando o que preparei aí para você. Se você está interessado em sair dessa semana com um plano completo para implementar aí na sua prática clínica, você não pode perder essa próxima aula. Eu tenho recebido ótimos feedbacks da jornada e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E mais feliz ainda em saber que, de alguma maneira, eu tenho te ajudado a ter outra visão, te ajudado a fazer com que você veja outras possibilidades. E na próxima aula será mais importante. É onde vocês entenderão realmente tudo. Nela, eu vou detalhar meu acompanhamento completo. Né? Nessa aula, eu vou apresentar o passo a passo, abrindo os detalhes de como eu alcanço os resultados que mencionei, né? De R$30 mil por mês. Eu vou fornecer tudo pronto para você implementar nos seus atendimentos.
incluindo as técnicas e os processos utilizados para isso. Já pensou? Ter toda a minha experiência, né, para você poder aplicar aí nos seus atendimentos? Veremos isso na próxima aula. Aproveitando, envie suas perguntas pelo direct no Instagram, podem continuar enviando, ou deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês até o final da jornada. E se você ainda não está lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, entre agora mesmo, tá? É para você se manter bem informado sobre os detalhes que estão acontecendo aqui na jornada Conhecimento Enriquece. E o link está aqui abaixo também. E se você quer realmente transformar a sua realidade, não perca a próxima aula. Te vejo lá.